Bom dia, estamos começando o nosso Segundou Semana Top nesse dia 29 de maio de 2023. O maio já está acabando, estamos entrando no último mês do primeiro semestre, né? Ou seja, o ano corre veloz, né? Para quem há pouco tempo, parece que há pouco tempo a gente mudou de ano e já estamos praticamente na metade de ano. Ou seja, é preciso se antenar e não deixar as questões mais importantes da nossa vida passar em branco, ou seja, ter atenção para realizar melhor. E esta é a proposta do nosso Segundou Semana Top, nesta segunda aqui de Porto Alegre, com temperatura de 9 graus nesse momento. O frio começa a se fazer no Rio Grande. Tenho certeza que na Paraíba, em João Pessoa, a temperatura deve estar muito melhor. E assim como também em Balneário Camboriú, com o nosso Miguel Ribeiro, também a temperatura deve estar bem mais agradável aí pela Santa e Bela Catarina. Bom dia, Miguel, tudo bem? Bom dia, Flávio Valente, bom dia, Pádua, da TV Tropicana, um prazer estar aqui novamente com vocês. Olha que diferença, né? 9 graus aí, eu estou aqui em Balneário com 16 graus, estou de manga de camisa, estou vendo que tu está agasalhado, esse é o Brasil. Esse é o nosso Brasil e tenho certeza que lá na Paraíba deve estar assim uns 25 graus, né? 28, quem sabe, ou seja, tranquilo, né? Podendo tomar uma aguinha de coco na praia. Beleza, esse é o nosso Brasil continental. Mas diga, Miguel, eu estou acompanhando as nossas competências, né? Que tu tão bem tem nos explicado, né? Essa atuação de mentoring. E então, como nós estamos vendo, né? As hard skills são as nossas competências técnicas, poderíamos assim dizer, mas as competências comportamentais são muito importantes também. O que tu nos trazes hoje, Miguel? Então, Flávio, exatamente isso, né? As hard skills, que são as competências técnicas, o pessoal treina bastante na empresa, era, digamos assim, a cereja do bolo, e hoje, nos últimos anos, na verdade, começou a se dar cada vez mais importância para as competências comportamentais, as soft skills, né? Então, só para situar quem está nos acompanhando, e por acaso chegou hoje ao programa, né? Nós já tivemos 2 programas anteriores, a gente está falando sobre essas competências comportamentais. No programa passado falamos sobre comunicação, e eu dei um ênfase especial à comunicação intrapessoal, que é aquela comunicação contigo mesmo. Tudo começa nessa comunicação. Se não houver uma boa comunicação intrapessoal, não haverá uma boa comunicação interpessoal, ou seja, com terceiros, com a humanidade em geral. Então, falamos sobre isso. Quem não acompanhou, está lá no YouTube, gravadinho, né? Pode Só ir no assistir site da. a entrevista anterior. E Isso para aí. hoje, como nós tínhamos combinado, eu preparei para a gente falar sobre uma das competências fundamentais, que nada mais é do que um alargamento da comunicação, que é a competência de negociação e persuasão. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como é que é o processo, as etapas. Negociar não é simplesmente sair falando de qualquer maneira, existe um conjunto de etapas e habilidades necessárias para isso, não é, Flávio? A gente vai falar sobre isso, essas etapas, os princípios básicos da negociação, como é que você identifica e treina habilidades comportamentais para melhorar a tua capacidade de comunicação e negociação em qualquer situação, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, social e assim por diante, né? Então, a gente vai dar um ênfase especial sobre a identificação dos estilos comportamentais, porque tudo reside aí. Tem um autor que eu leio bastante, ele fala o seguinte: você já se deu conta como você olha para as pessoas e acha elas muito estranhas, muito esquisitas, muito diferentes? E você sabia que as pessoas também olham para você e pensam a mesma coisa?
que você é estranho, que você é esquisito, que você é diferente. Então, essa pluralidade de perfis do ser humano interfere diretamente na nossa comunicação, na nossa capacidade de persuasão e, consequentemente, na nossa capacidade de negociação. Então, é importante a gente falar sobre isso hoje, não é? Porque o pessoal fala assim, pergunta para mim, Miguel, qual é a diferença entre vender e negociar? Eu costumo responder o seguinte, Flávio, vender é a atividade fim, certo? É quando fechou o negócio. Vender é isso. Só que para chegar ali, existe todo um processo de negociação. Então, a negociação não é a atividade, é a ferramenta, é a técnica que se usa para conseguir vender ideias, projetos, produtos, serviços e assim por diante. Tá? Então, a negociação Miguel, vai muito além. não, só te perguntando, nesse objeto fim da negociação, a questão da venda em si, entra o particular de que tem que ser bom para mim vender, mas tem que ser bom para ti também quando compra? Sim, vamos conversar sobre a negociação ganha-ganha, né? Nós temos três É. tipos de negociação. Aquela em que eu ganho e você perde, tá? Ou aquela em que eu perco e você ganha, e nenhuma das duas é boa, porque não cria uma fidelidade, não cria, digamos assim, uma parceria ao longo da vida. Porque a hora que eu sentir que eu perdi contigo, eu nunca mais vou negociar com você. E se você perder comigo também, nunca mais vai negociar. Então, o que vai se buscar e vai tentar se demonstrar aqui nesse processo é que a negociação ganha-ganha ela já tem esse nome porque as duas partes, ou todas as partes envolvidas, vão ter os seus ganhos. Né? É sobre isso que a gente vai falar. Por isso que eu dizia que a negociação é muito mais do que uma venda pura e simples. Não é aquela história de que o cara tem mais lábia e vai conseguir convencer o outro e o outro vai perder e ele vai ganhar. Profissionalmente, não é assim que se enxerga. Né? Por quê? Vamos analisar rapidamente, Flávio, o conceito de negociação. Primeira palavra, negociação é um processo. Se é um processo, tem várias etapas. Mas é um processo eminentemente humano, ou seja, feito entre pessoas. Pessoas têm emoções, né? Então, essa negociação, esse processo é humano, em que as partes envolvidas precisam politicamente elaborar um acordo para ter essa negociação ganha-ganha que eu falei agora há pouquinho. Então, o processo é uma sequência de etapas, o humano porque é feito entre pessoas e o político é a capacidade de dialogar. Esse, na verdade, é o conceito de política, né? O pessoal tem uma ideia errada na política. Política é a capacidade que você tem de negociar com a parte contrária, com o negociador que está do outro lado da mesa, né? Com o teu filho, com a tua mulher, com o teu esposo e assim por diante, né? Com o teu colega de serviço, com o teu cliente. Então, capacidade de negociar, na verdade, é o grande conceito de ser um bom negociador. Tá? E aí, Flávio, eu quero falar um pouquinho sobre alguns princípios. Né? Já que é um processo eminentemente humano, existem alguns princípios que nós temos que levar em consideração para negociar, vender os nossos produtos, serviços e ideias e projetos de uma forma que você crie uma parceria de longo prazo. Porque quem está no processo de venda, de negociação, sabe que se você conquista um cliente, se você cria uma parceria firme com o cliente, esse cliente poderá ser um cliente para toda a vida. Agora, se toda vez que tu faz um negócio, você ganhou ali e depois não tem mais o cliente pela insatisfação dele, você vai passar a vida inteira correndo atrás da máquina, né? Então, por isso os Sim. princípios, né? Porque Toda negociação. vai precisar de muito cliente, né, Miguel? Aí o cara faz um cliente, perde o cliente, faz um cliente, perde o cliente. Ou seja, é uma Exatamente, estratégia maluca e irracional, não tem sentido, né? exatamente. Então, por isso, os princípios básicos, assim, um resumo seria: primeira coisa, toda decisão deve ser feita pelo mérito das questões.
eu reconhecer quando o mérito está do outro lado reconhecer quando o mérito está no meu lado, na argumentação, na capacidade de diálogo que eu tenha para, digamos assim, convencer o outro. Né? Toda negociação deve sugerir benefícios mútuos. As duas partes têm que perceber que existe esse benefício que atinge, né, positivamente as duas ou mais partes. Tá? Outra questão muito importante para tudo na vida, já que tudo é negociação na vida, né? O resultado sempre deve se basear em padrões justos. Justiça é um dos principais valores que as pessoas prezam. Se elas se sentirem injustiçadas, você perdeu totalmente a tua capacidade de diálogo com essa pessoa. Né? Então, é importante a gente levar em conta esses princípios, ter um método, ser rigoroso com esse método baseado nesses princípios, tá? Mas a gente ser brando com as pessoas. Entende? Eu não preciso ser agressivo com o outro para que eu faça uma boa negociação. Eu preciso, sim, ser justo, mostrar que existem benefícios mútuos e que eu respeito o ponto de vista do outro quando ele me convence que ele tem razão no que ele está dizendo. Isso é mais importante do que você bater na mesa, que é o que muitos negociadores fazem, né? Achando que elevando a voz e se mostrando bravos, né, vão ganhar a negociação. Não é por aí, né? Tá certo? Então, só para resumir isso, você sempre tem que levar em consideração as pessoas, os interesses mútuos, você tem que criar um leque de opções, negociação tem esse critério que é básico. Se você chega lá e diz para o cara, ó, o preço é esse, não tem negociação, não tem negociação, porque negociação Acabou, né? envolve uma série de possibilidades, um leque de possibilidades, tá certo? E a última questão é os critérios, né? Critérios objetivos, justos, práticos e aplicáveis para ambas as partes ou para todas as partes, tá certo? Então E aí, aí sim, aí se dá pois o não? contentamento de uma realização de um negócio, né? Ou seja, É, os digamos dois assim que lados ficam contentes. Né? esses princípios, Flávio, eles são a base para que realmente comece uma boa negociação. E para que a gente possa colocar no processo de diálogo, já que a negociação é diálogo, que a gente possa ser assertivo, uma parte com a outra, ou todas as partes envolvidas, se tiverem mais de duas. Né? Então, assertividade é um conceito usado já há bastante tempo, muito importante na negociação. O que é ser assertivo? Né? É você não ser nem submisso e nem agressivo nos teus relacionamentos e negociações. Tá? A melhor posição numa negociação, Flávio, é nunca estar nos extremos. Tá certo? A pessoa assertiva, ela lida com a realidade como ela é, não como ela gostaria que fosse. Ela não idealiza. Muitos negociadores perdem o equilíbrio emocional porque eles tentam forçar uma realidade que não existe, né? Eles estão tentando criar uma situação para outra pessoa que não existe. E a outra pessoa não vai aceitar, né? Então é importante você, para ser assertivo, conhecer e respeitar os limites da outra pessoa. Se já é um negociador que você negocia há longo tempo, cada vez mais tu conhece ele. Se é a primeira vez, é o momento da observação, de ouvir mais, né, de perguntar mais, para entender como funciona aquele perfil comportamental. Começa a entrar aqui os perfis, né? Quem é a pessoa que está na minha frente? O quanto ela é parecida comigo em comportamento e o quanto ela é diferente de mim em comportamento e como é que eu me preparo para aceitar e receber uma pessoa diferente que está negociando comigo, tá certo? Então, o assertivo, ele consegue respeitar esses limites, ele consegue dizer sim e não, sempre que for preciso, de uma maneira tranquila, certo? Sem agressividade. Está sempre buscando o resultado nas negociações, ou seja, ele tem um leque de opções, certo?
mas ele nunca perde de vista que negociação é relações interpessoais. As negociações são relações interpessoais. Então aí entra o que você me perguntou antes, né? É o momento que você adota uma postura correta de eu ganho e você também ganha, certo? A negociação ganha-ganha, ela é baseada na assertividade, tá certo? Porque olha só, Flávio, tem um outro ingrediente agora que entra aí. Quando eu sou assertivo, quando eu tenho princípios de negociação, quando eu consigo criar esse equilíbrio emocional no ambiente da negociação, eu estou gerando confiança. E sem confiança, nada acontece. Quando eu não confio no outro, a negociação não vai fluir. Por quê? Porque confiança é um sentimento fundamental durante o processo de negociação. E aí as pessoas me perguntam, Miguel, mas como é que eu gero confiança? Como é que surge a confiança? Eu costumo dizer que a receita da confiança envolve pelo menos 3 ingredientes. O primeiro ingrediente é que você tem que ter credibilidade junto à outra parte. Como é que eu conquisto credibilidade? Cumprindo aquilo que eu prometo. Se eu sou um cara que cumpre o que prometo, se é essa a minha imagem, eu já tenho um ponto a favor, credibilidade. O segundo ponto, Flávio, é a coerência. O que é a coerência? É quando você diz o que pensa e sente, tá? Tem convicção das tuas ideias e você mesmo não se contradiz. Se você perceber, for um observador atento, muita gente está negociando, no início da negociação te diz que é de um jeito, lá no meio da negociação já é de outro jeito, ou seja, não tem coerência, ou seja, não tem credibilidade também, né? E o terceiro Também, quesito... e também muitas vezes te promete, te acena para algo e logo em seguida este aceno não se torna possível, né? E aí realmente tu cai por terra. Claro, olha só, Flávio, são duas coisas aí que é bem importante essa observação que tu faz para a gente deixar claro o seguinte. Coerência é quando você traz valores, você traz ideias para a mesa, da maneira que tu vê, que tu pensa, que tu sente, e depois você não volta atrás só para agradar o outro. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte: você começa a negociar e você abre uma possibilidade. Olha, quem sabe a gente faz assim: eu te dou isso e você me dá aquilo. A outra pessoa não aceita. Aí você vai para a segunda opção que tu tem. Olha, então quem sabe te dou isso mais tal coisa em troca daquilo ali. Uma segunda opção, uma terceira opção. Ou seja, você trazer várias opções para a mesa não é falta de coerência. Aí é o leque de opções. A falta de coerência é quando você se desdiz nos teus valores e princípios. Tá claro isso? Sim, sim, sim. E o terceiro elemento importante para obter confiança, só recapitulando, o primeiro é ter credibilidade, o segundo é ter coerência, e o terceiro, Flávio, eu acho que é o mais difícil de todos, que é a receptividade. O que é a receptividade? É aceitar as pessoas como elas são, conviver com as diferenças, ser paciente com o jeito de ser do outro. Se você perceber, a maioria dos conflitos interpessoais, os conflitos entre as pessoas, eles estão exatamente no fato de não gostei do jeito dele. Ah, não gosto do jeito que fala, não gosto disso, não gosto daquilo. Momento que você pessoaliza, você quebrou a confiança, você quebrou o clima de negociação. Então, o fator impessoalidade, ele é importante. Eu não posso chegar no ambiente da negociação e começar a julgar as pessoas pelo que ela disse, pela roupa que ela usa, se ela chegou num carro maravilhoso, se ela chegou numa Fusqueta 73. Não é essa a questão. Muitas histórias são contadas no folclore de Nossa, vendas e nossa. negociação, de pessoas Pri- que prin- chegam, por exemplo... Oi? Principalmente na área dos veículos, né, Miguel? Quando você vai comprar um carro, né?
E aí, dependendo como tu chegas, o vendedor já estabelece algum parâmetro de É, negociação quando te recebe, né? Daqui a pouco nem te recebe, né? exatamente. Estamos sintonizados. Eu ia dar exatamente o exemplo de venda de carros, né? Existem muitas histórias, algumas até folclóricas, né? De pessoas simples que chegaram numa agência, não foram bem recebidas e tal, e daqui a pouco alguém, digamos assim, deu atenção e vendeu um belo de um carro para aquele cara que parecia que não tinha dinheiro para comprar o carro, né? É, Então é importante a receptividade. Eu tive uma isso aí. experiência esses dias, não necessariamente desta forma, mas foi bem interessante que eu, aqui em Balneário Camboriú, à tardinha eu sempre vou dar uma caminhada, sair de abrigo e tal, bem simples assim, para sair na rua caminhar, né? É. Passei numa imobiliária aqui muito famosa, os caras são top, e eu resolvi parar na vitrine deles para dar uma olhada nos apartamentos que estavam em oferta. Havia cinco corretores sentados num sofá ali do hall de entrada. Uhum. Quatro deles nem me olharam, um me deu uma olhada, me examinou e pensou: esse cara aí, não vou nem levantar daqui que não vale a pena, né? Entendeu? Ou seja, já não Sim. houve receptividade ali. Se eu tivesse realmente a fim de comprar, teria problema. Mas o detalhe é o seguinte: tinha um sexto corretor lá dentro da imobiliária, sentado na sua mesa. E quando ele me enxergou pela vitrine, ele levantou, apertou o passo e veio lá conversar comigo. Chegou muito Uhum. amistoso, muito simpático, né, educado. Começamos a conversar e eu perguntei para ele: você já é o melhor vendedor dessa imobiliária ou não? Ele sorriu e me respondeu: olha, estou a caminho, estou fazendo força para isso. Digo: se você não É. é, você vai ser, pode ter certeza. Por que o senhor diz isso? Digo: porque você saiu lá de dentro para me atender. E esses cinco moleques aqui estão ali sentadinhos achando que eu não tenho condições de comprar um apartamento. Entendeu? Então, quer dizer, ele cumpriu esse quesito receptividade. E olha que coisa interessante, só como curiosidade, comecei a conversar com o rapaz, de onde é, não, de onde não é, ele era gaúcho, É. vai para cá, vai para lá, de que cidade ele veio, Soledade, o pai dele era meu amigo, eu não conhecia ele, viu? Na verdade, Olha conhecia ele só. quando era filho, né? Entendeu? Aham. Então, uma coincidência aí da vida. Mas o quesito receptividade surgiu ali, e independente, ele não me conhecia realmente, e veio ali e fez o que tinha que fazer. Ele passou credibilidade para mim naquilo que ele me disse, porque eu conheço o mercado de corretagem aqui, havia coerência nas falas dele e ele foi muito receptivo comigo. Ou seja, se eu tiver que comprar um apartamento, ele com certeza está na lista preferencial dos Claro. corretores que eu procuraria, tá certo? E se Então tu trago não essa, comprares, daqui a pouco tu indicas ele para outra pessoa, né? Ou seja, com as certeza. possibilidades de vendas, elas são enormes, né? Ou seja, os links, né? Então, quanto mais nós formos, assim, não sei se bem-sucedidos é a palavra, mas este relacional que vai acontecendo, ele é fundamental, né? Com certeza, Flávio, porque por mais que a gente avance nas negociações online, o que realmente bate o martelo é quando você conversa Pessoal. e gera confiança no teu cliente, né? Então, Hum. a relação interpessoal, ela nunca vai sair de moda. Já que nós estamos falando aí de perfis, Flávio, vou dar uma ideia assim rapidamente das dimensões do comportamento dos líderes negociadores. Basicamente, em todas as situações, existem quatro grandes perfis, ou quatro grandes dimensões, digamos assim. Os perfis, eles vêm depois dessas dimensões. Todos Uhum. nós sabemos que existem pessoas extremamente dominadoras. E eu estou falando aqui dos extremos, tá? Então, existe o Uhum. sujeito totalmente dominador, que é aquela pessoa que quer influenciar ou controlar os pensamentos e ações dos outros. Normalmente são pessoas atrevidas, agressivas, rápidas, tá? Se você é de uma dimensão diferente, você se sente atropelado por esse sujeito. Eu estou falando quando Uhum. ele não tem controle
da dimensão dele. Quando o cara aprende, é outra história. Estou falando do cara assim que não tem informação. Ele é do jeito que é e acha que todo mundo tem que respeitar o jeito dele, né? Esse é o dominador. Do outro lado, na dimensão contrária ao dominador, nós temos o apoiador, que é uma pessoa com um comportamento típico de concordar, de pedir, de apoiar. Normalmente são pessoas tímidas e prestativas. Imagina um apoiador negociando com um dominador. Há um desequilíbrio, né? Com certeza, o dominador tem que aprender a deixar de ser tão dominador e o apoiador tem que aprender a não ser tão apoiador e também assumir o domínio em determinados momentos da negociação, para que a negociação seja ganha-ganha, seja justa. Senão, um vai ganhar e o outro vai perder. Mas não são só essas duas dimensões de dominação e apoio que existem. Existem mais duas que compõem o perfil comportamental, que é, uma delas é o formal, a formalidade, é aquela pessoa que busca controlar as emoções diante dos outros, né? Pessoas extremamente contidas, sérias, aqueles caras que tu não sabe o que está passando, ele não demonstra emoção nenhuma, ele é extremamente formal no tom de voz, no gestual e assim por diante. E no sentido contrário, tem a dimensão do informal, que aí são pessoas com pouco controle sobre os seus sentimentos em relação aos outros. Normalmente são pessoas muito emocionais, calorosas, é verdade, amistosas, mas também muito indisciplinadas. Tá? Então, a informalidade faz com que ele não tenha um critério para se colocar. E o formal demais, ele não cria sintonia, ele não cria rapport com as pessoas, né? Porque a formalidade dele constrange. Então, esses dois aqui também precisam aprender. Um a deixar de ser tão formal e o outro deixar de ser tão informal, tá? Então, aí depois começa as misturas. Por exemplo, tu pega um dominador, o cara é dominador e é informal ao mesmo tempo, ele é um furacão. É aqueles caras que tu fica doido e tu quer sair da frente dele o quanto antes. Tu sente que está sendo atropelado, tá? Se tu pegar um dominador formal, é aquele cara que ele te domina sem abrir a boca. Ele só te observa, aquele olhar que tu sente que ele está entrando lá na tua alma, entendeu? Também não cria um clima legal. Agora, se você tem uma dimensão, estou pegando o dominador aqui, se tu tem uma dimensão de dominador combinada com um aprendizado de apoiador, ou seja, eu domino nos momentos que eu sinto que tenho que dominar, mas não de uma forma tão agressiva, e eu apoio quando eu percebo que eu tenho que apoiar. E isso é uma estratégia. Por que é uma estratégia? Ah, mas daí o cara não está sendo o que ele é. Nenhum de nós é o que nós somos, Flávio. Vou repetir. Nenhum de nós é, na sociedade, aquilo que nós somos. Por quê? Porque todos nós temos um comportamento natural. E esse comportamento natural, ele tem as coisas boas e tem as coisas ruins, certo? E em momentos de extrema tensão, a gente mostra o que a gente realmente é. Tanto que as pessoas dizem, agora tu mostrou quem você é. É a hora que o teu natural não tem mais freio, não tem critério, não tem regra social, não tem nada te segurando, tá? Porque, na verdade, na sociedade, o comportamento natural ele não é bem visto, mas sim o comportamento adaptado. Ou seja, eu analiso, eu aprendo sobre o meu tipo comportamental, num treinamento, com mentorias, com coaching, enfim, com orientação, com terapia, seja lá com o que for. Depende do grau de desequilíbrio que tu tem no teu comportamento. E aí você começa a adaptar esse comportamento ao regramento social. Começa a adaptar o teu comportamento a, digamos assim, a dimensão dos outros perfis. Tu começa a respeitar os outros perfis. Às vezes tu tem vontade de mandar o cara para bem longe, mas tu não manda, porque socialmente não é bem aceito e assim por diante. Então, aí começa a gestão emocional, certo?
que é muito importante para o negociador. Perfeito? Deu para entender aí, Flávio? Deu para entender. Não, excelente, excelente, Miguel, porque Então, realmente olha só para dizer temos que que nos administrar, né? sim, é uma questão de gestão pessoal, né? O meu Aham, modo de aham. ser. Eu preciso. Só que aí, Flávio, qual é o problema? Assim, do jeito que eu estou falando, parece que é tão simples. Mas não é tão simples pelo seguinte: todos nós somos tão apegados com o nosso jeito de ser que abandonar o nosso jeito natural de ser é um trauma para a maioria das pessoas. Só que aquelas pessoas que são mais evoluídas, elas percebem que mudar, transformar é preciso, tá? E a hora que ele começa a ter um acompanhamento de mentoria, de coaching, de terapia, ele começa a trabalhar aqueles pontos a melhorar. Vou dar um exemplo, assim, aquelas 4 dimensões que eu falei ali, né, dominante, apoiador, formal e informal, elas geram 4 tipos comportamentais. Agora sim, vem os tipos, né? Existe o negociador controlador, normalmente é um cara independente, ambicioso, autoconfiante, está sempre preocupado com os resultados, um cara que planeja e estabelece objetivo nas suas ações. Ele é um cara realizador e por isso os outros até aceitam aquela autoridade que ele impõe. Normalmente é um cara com muita energia para fazer e para controlar os outros para que façam, ou seja, é um líder, certo? Ele gosta de ter o domínio da situação. Quando ele não tem, ele fica nervoso, ele se irrita, se atrita, né? Normalmente é uma pessoa muito ágil nas decisões, que tem pressa e urgência, que gosta de controlar, de comandar e gosta de poder. E principalmente gosta de fazer as coisas sozinho. Por quê? Porque ele acha que os outros são muito lentos para ele. Ele não respeita as características do outro. E aqui eu estou falando, Flávio, no extremo. Todos esses perfis que eu falo, eles têm uma graduação. Quanto mais próximo você está na graduação, num gráfico, quanto mais próximo você está do centro, mais controle tu tem sobre você mesmo. Quanto mais distante você está do centro, menos controle você tem. E mais você mostra, digamos assim, as características que são negativas do teu perfil, tá? Então, esse sujeito, que é um controlador, ele precisa aprender a conviver com pessoas diferentes dele, ouvindo essas pessoas, respeitando os limites dessas pessoas, né? Porque o lado negativo dele é exatamente esse: ele não se preocupa com as pessoas, não sabe ouvir e perceber as necessidades dos outros, ele exige demais das pessoas, é muito perfeccionista, está sempre criticando os outros, tá? Entende? Não sabe expressar sentimentos, ou seja, é percebido como alguém só interessado nos seus resultados. E aí não gera parceria, né? Então, talvez aí, às vezes ele gosta de trabalhar independente e às vezes porque ele não tem parceria mesmo, né? Então, esse é o controlador. O nome controlador, Flávio, ele parece que é uma coisa ruim, mas não. Todos nós temos que ter controle, né? Só que a Aham. questão é qual é o grau de controle que nós temos, principalmente quando envolve as outras pessoas. Sobre a nossa vida é nós que decidimos, mas quando envolve os outros é bem importante, né? Tá certo. Aí tem os outros perfis que eu poderia analisar aqui. Tem o analítico, assim, só para dar uma ideia, né? É o cara Uhum. normalmente que fala pouco, ele tem aquele perfil mais formal, né? Ele não costuma expressar o que ele pensa e o que ele sente, ele fica na dele. Espera sempre que os outros lhe procurem, não se expõe, é um cara sério, fechado, detalhista, né? Um cara que tem dificuldade de decidir rapidamente, diferente do controlador. O controlador decide para ontem e o analítico ele fica postergando a decisão. Então, é uma situação também a ser trabalhada, né? Esse cara precisa aprender a ser menos detalhista e olhar mais para o todo. Um terceiro tipo seria o catalisador. O pessoal pergunta: o que é o catalisador? É o cara mais criativo. É aquele cara mais viajandão, vamos usar assim a expressão, né? É o cara que tem muitas ideias, que é criativo, normalmente gosta de atividades excitantes, faz várias coisas ao mesmo tempo.
Normalmente é uma pessoa agradável, brincalhona, cheia de vida, impulsivo e espontâneo, gosta das pessoas, gosta de estar em grupo, né? Ele só não gosta quando ele é confrontado, né? Ele tem esse problema na comunicação. Quando as ideias dele não são aceitas, ele se magoa muito facilmente. Mas é um cara que se preocupa com os outros, que lida com sentimentos, tá? O que esse cara precisa aprender? Ele precisa aprender a ser mais detalhista, mais sistemático, mais organizado e, principalmente, terminar o que ele inicia, Flávio. Tu conhece alguém que tem muitas ideias, começa muitos projetos e dificilmente termina algum? Conhece alguém assim? Conheço, conheço. Várias pessoas. E Então às é vezes eu assim, tenho que me essa cuidar, característica. Oi? tenho que me, tenho que me cuidar para ver se eu às vezes não estou nesse perfil aí também, né, Miguel? Porque às vezes eu É porque começo assim, muitas ó, Flávio, coisas. a gente aprende É. sobre os perfis, entendeu? E porque é o nosso comportamento natural, a gente tenta adaptar ele para aquilo que é o ideal, mas a Uhum. ideia é a seguinte: se tu afrouxar o controle, você volta a ser o que era. Você é mais ou menos como o Aham. cara que é alcoolista, é adicto, ele vai voltar para o álcool, vai voltar para a droga se ele não tiver controle, tá? Sim, Então, o sim. nosso comportamento é assim: a gente melhora e numa primeira situação que for um pouco mais exigida o nosso equilíbrio emocional, a gente acaba voltando para as coisas anteriores. Vamos pegar exemplos muito comuns, assim, né? Academia, a pessoa que vai para a academia não Aham. se mantém, o cara que precisa melhorar a alimentação e ele começa e ele primeiro o churrasquinho que aparecer na frente, ele joga a dieta para cima, Para tá? a segunda, O né? cara que sai de casa dizendo que hoje eu não vou brigar com ninguém, mas a primeira palavra que disserem não para ele, ele já quer briga. Então, o Aham. autocontrole, tá? Então, olha só, eu sempre costumo dizer isso, né? A gente, no fundo, está falando de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Ela tem um primeiro passo básico. Se tu não der esse primeiro passo, não tem os outros. Que é autoconhecimento, que gera autoconsciência para dar o segundo passo, que é a autogestão. Então, a Uhum. partir da autoconsciência de quem eu sou, qual é o perfil que eu tenho, eu vou para o segundo momento, que é fazer a gestão dessas questões que eu identifiquei. Tá? A primeira grande dificuldade é aceitar que tem que modificar. E normalmente a pessoa tem uma justificativa. Ah, mas eu sou assim por isso, eu sou assim por causa daquilo. Ah, se eu não for assim, as pessoas me atropelam. Enfim, cada um tem uma explicação, né? Uhum. Enquanto que ele está muito focado, assim, é um problema, inclusive, de estima, né? De autoestima. Tudo parece que está atacando ele. Os grandes negociadores, Flávio, eles não levam nada para o pessoal, nem para si, nem para o Uhum. outro. Eles estão focados no resultado. E no resultado, você sabe que tu não tem que conflitar com a outra parte e com as outras partes. Você não tem que Uhum. dizer coisas que vão agredir o outro. Você não tem que fazer análise do perfil do outro e dizer assim: ah, mas tu também é assim, tu também é assado. E as pessoas dizem, certo? Ah, eu prefiro dizer o que eu estou pensando do que fazer essa negociação. Então, não está focado no resultado da negociação. Porque no dia a dia, Flávio, a gente passa o tempo inteiro ouvindo coisas que a gente não queria ouvir, interagindo Uhum. com pessoas que talvez a gente preferisse estar com os amigos mais chegados, só que essas pessoas diferentes, que dizem coisas que a gente não quer ouvir muitas vezes, são os nossos clientes. Se você Uhum. pegar que tem quatro grandes perfis, teoricamente vamos dizer que tivesse 25% de pessoas controladoras, 25% de pessoas sociais, 25% de analíticos e 25% de criativos, de catalisadores. Teoricamente, não é assim, né? Então, se você é catalisador e só gosta de negociar com quem se afina com o teu jeito, que é outro catalisador, você só tem 25% do mercado. 75% tu excluiu porque tu não sabe lidar com pessoas diferentes de você. Tu não pode ser Sim, um sim, sim. negociador, tá certo? Então Tá é certo, Miguel. importante
aprender sobre os perfis, tá? E eu falei rapidamente aqui do social, né? O social, normalmente, se ele não evolui, se ele não pega um pouco mais de controle, de análise, se ele vira social o tempo inteiro, é aquela pessoa que está sempre sendo usada pelos outros. Jamais vai ser um negociador. Jamais ele vai Sim, sim. assumir uma posição de negociador. Agora, imagina, Flávio, um cara que tem autocontrole, tem capacidade de análise, tem um perfil um pouco analítico, é criativo, inclusive no criar argumentação e tudo, e ainda é social. Ele ainda tem uma pitada de social. Esse é o negociador ideal. Então, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que cada um de nós tem que evoluir para ter um pouco de cada perfil, evidentemente que eu estou falando das coisas boas de cada perfil, certo? De uma maneira equilibrada, que eu consiga ser controlador na hora que eu tenho que eu consiga ser social na hora que tem que ser social, que eu consiga analisar as questões de maneira equilibrada quando tem que analisar e que eu consiga criar situações na hora que eu tenho que criar. Eu não posso ser o tempo inteiro viajandão, eu não posso ser o tempo inteiro analítico, sem tomar decisão, eu não posso ser o tempo inteiro controlador, atropelando os outros, que ninguém vai aceitar, e eu não posso ser o tempo inteiro social, sendo patrolado pelos outros, sendo usado pelos outros, e indo para casa me sentindo mal com isso. Então, resumidamente, a negociação, como eu já disse na comunicação, ela começa em primeiro lugar contigo mesmo. Os princípios que eu citei no início, aqui, não é, os critérios de geração de confiança, tá? O teu jeito de ser e você identificar qual é as coisas que incomodam os outros e como é que você consegue administrar isso, certo? Se tu perceber as coisas que incomodam os outros, Flávio, são coisas que incomodam os teus próprios familiares no teu jeito de ser. Se os teus familiares, que são as pessoas que te amam, se incomodam contigo porque tu tem determinados comportamentos, imagina um estranho, imagina uma pessoa que está em negociação contigo. Ela não vai aceitar. Então, ajustar essa maneira de ser, na verdade, é a grande negociação que nós temos que fazer. É negociar com a gente mesmo, certo? É entender o jeito que a gente é. Então, volto mais uma vez, né? Usando a inteligência emocional para justificar tudo que eu coloquei até agora. Tá Segundo ótimo, a, Miguel. segundo a Miguel, nós teoria temos. ali. Sim. Oi. E nós estamos chegando no tempo, já passamos um pouquinho, só para a Perfeito, gente perfeito. encerrar Então, o então recado também. está dado, né, Flávio? A questão Excelente. é essa, a ideia aqui é despertar o pessoal para essas transformações e à medida que vão passando os programas, a gente vai avançando e melhorando isso aí. Tá Sem bem? dúvida. E qualquer programa também a gente pode voltar em algum aspecto e aprofundar um pouco mais A o gente que vai possa, voltar, quem com sabe, certeza. No precisar. próximo programa, provavelmente, a gente já vai falar de liderança, né? Que é uma soft skill muito importante, e com certeza vou ter que falar em comunicação e negociação de novo. Tá bom? Tá joia. Miguel, muito obrigado. Excelente esta manhã de hoje, né? E tenho certeza que para os nossos telespectadores, da mesma forma, né? A negociação faz parte de todos os momentos da nossa vida, nós estamos sempre em negociação. Um grande Com abraço, uma certeza. excelente semana, Miguel. Obrigado, igualmente. Um abraço a todos. Este Miguel Ribeiro Venturim, né, nos falando nesta segunda-feira sobre negociação. Uma excelente semana para todos. Segundou, semana top. Grande abraço e até a próxima segunda.